mais de 30 anos de prática no consultório e ajudo mamães de primeira viagem a realizarem a introdução alimentar com muita praticidade, variedade de sabores e livre de confusão. Se você tem interesse por este tipo de conteúdo, não esqueça de curtir este vídeo e seguir o meu canal para ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui, ok? A introdução alimentar é um processo extremamente importante e ele envolve não somente aspectos nutricionais, mas também emocionais e afetivos. É uma fase delicada, pois envolve riscos de traumas alimentares, riscos de infecções intestinais e principalmente porque esta fase vai moldar o paladar da criança. Ou seja, a alimentação que for oferecida neste início e nos próximos 2 anos de vida vão definir as preferências alimentares, os gostos dessa criança e do futuro adulto. Portanto, é fundamental que toda a família participe desse momento, mas dando exemplo de alimentação saudável. Se a família não come alimentos saudáveis, é hora de mudar, pois o bebê e depois a criança vão seguir o exemplo dos pais. Sabemos que muitas doenças que acometem um adulto têm origem na infância: obesidade, hipertensão, derrames e tromboses. As placas de gordura que entopem as coronárias têm início na infância. A diabetes pode ser deflagrada por excesso de açúcar ou de alimentos que contenham açúcar ao longo dos anos. Todas essas doenças têm um impacto terrível na vida dos adultos, com prejuízo da qualidade de vida, e algumas delas são as principais causas de morte na faixa dos 40 aos 60 anos. E a alimentação tem papel fundamental nessa prevenção. Nos tempos em que vivemos, grande parte das mulheres optou por investir na carreira antes de terem filhos. Esse comportamento faz parte da emancipação da mulher e trouxe vários benefícios indiscutíveis para elas. No entanto, também trouxe dificuldades, porque tradicionalmente a tarefa de cuidar dos filhos em tempo integral era das mães. E com o trabalho fora de casa, elas tiveram que outorgar este cuidado para outras pessoas, como avós, babás, tias e creches. E aí começa a haver influência cultural e alimentar de outras pessoas que não fazem parte da família, com exceção das avós. Mas as avós que me perdoem, na grande maioria das vezes elas exageram em doces, balas, bolachas e leite. Portanto, é um grande desafio conciliar o trabalho e a maternidade, principalmente nos primeiros anos de vida, em que a criança é totalmente dependente e a introdução alimentar tem papel fundamental no paladar da criança e do futuro adulto. Também é importante frisar que a tarefa de cozinhar não é uma atribuição somente da mãe. O pai, os avós, os cuidadores também devem participar desse momento. Hoje em dia é muito comum os homens tomarem a frente na cozinha e preparar as refeições da casa e até da criança. Ninguém precisa ser um chefe de cozinha, mas a prática e a experiência, como quase tudo na vida, leva à perfeição. E hoje com a internet conseguimos ter acesso a receitas variadas e técnicas culinárias diferentes que nos facilitam a vida. Para a mamãe que trabalha fora e não conta com uma rede de apoio na área da alimentação, é muito importante estabelecer uma rotina e um planejamento familiar. Que estratégias usar para o planejamento alimentar? Comece com a ida ao supermercado. Escolha os alimentos para a semana toda, como as carnes e principalmente os legumes, as verduras e as frutas. Você pode comprar legumes, verduras e frutas suficientes para a família toda. Lembre-se de escolher preferencialmente as frutas da estação, pois estarão mais saborosas e mais baratas, além de conterem menos agrotóxicos. As carnes devem ser mais macias no início da introdução alimentar, como a alcatra, o mignon, patinho, filé de peito, de frango. Os filés de peixe, como a tilápia ou o linguado, também são excelentes opções.
Vamos falar em outra ocasião sobre a limpeza dos alimentos ao chegar em casa e o armazenamento. Você deverá ter em casa potinhos de vidro ou de plástico com a inscrição Bisfenol Free, que é uma substância que pode ser tóxica ao longo dos anos com o aquecimento e o resfriamento dos plásticos que contêm essa substância. Uma dica muito legal: os recipientes de armazenar como cubinhos de gelo. Tenha vários deles, porque você pode colocar as carnes congeladas, as leguminosas e até temperos como salsinha e cebolinha dentro deles. Depois fica muito prático para tirar direto para a panela. Lembrando que o feijão deve ser congelado sem temperar. Dessa forma, ele pode durar até 3 meses no freezer. Devemos ter em mente a composição do prato da criança. Legumes e verduras ocupando cerca de metade do prato, cereais e tubérculos ou raízes como a batata, inhame, cará, mandioquinha salsa, batata doce e arroz ocupando 1/4 do prato, e as proteínas animais e vegetais, carne ou ovo como leguminosas, feijão, grande bico, ervilha, vagem, ocupando o outro 1/4 de prato. Portanto, o planejamento alimentar para 3 dias ou até a semana inteira deve ser pensado em ter 2 ou 3 tipos de cada grupo alimentar, para que o prato do bebê seja completo e saudável. Outro ponto importante do planejamento familiar é um termo que vem do francês, mise en place, que significa pôr em ordem, colocar à disposição. Isso facilita muito o início do preparo efetivo dos alimentos, como cozinhar ou refogar, ou mesmo somente armazenar. Um lanche saudável e fácil de ser preparado são as frutas. A campeã é a banana, é só descascar e amassar. Pode ser levada na sua embalagem natural para qualquer lugar. Mas o mamão também é muito fácil, o abacate também. Podem ser dados amassadinhos no garfo e em bebês a partir de 9 a 11 meses podem ser dados em pequenos cubinhos, pois têm a textura muito macia e são fáceis de mastigar. O morango também é uma fruta excelente para ser oferecida nesta idade a partir de 9 ou 11 meses, cortado em pedaços pequenos. A pitaia é outra fruta fácil de preparar e ser oferecida em pequenas porções para o lactente. A melancia praticamente derrete na boca e é outra excelente opção para ser oferecida em pequenos pedaços. Algumas frutas oxidam rapidamente em contato com o ar assim que descascadas. Uma opção é pingar algumas gotas de limão para evitar que fiquem escuras. Mas podemos também cozinhar a maçã com suco de laranja natural para deixar um pouco mais adocicada sem adicionar açúcar e depois amassar para ficar na consistência de um purezinho. Essa preparação pode ser congelada e guardada em potes pequenos por até 2 meses. Ovo cozido também é um ótimo lanche que a mamãe pode levar para o trabalho e oferecer ao bebê. Vejam que nessa idade, dos 6 meses até 1 ano, evitamos alimentos industrializados. Ah, mas posso fazer um bolinho natural? Sim, claro que sim. Se o seu bebê já está conseguindo mastigar alimentos um pouco mais sólidos, lá pelos 9 a 11 meses, você pode fazer um bolinho assado de cenoura, cebola, ovos e lentilha, por exemplo. Pode levar em recipientes fechados ao seu trabalho e vocês dois podem comer. Lembrando que até 1 ano de idade, em média, o bebê pode tranquilamente mamar no peito ao invés de comer um lanche, ou mesmo comer o lanchinho e depois mamar. Então, como gerenciar o tempo na rotina agitada para que o seu bebê coma refeições saudáveis? Primeiro de tudo, envolva o seu marido, os avós e outros cuidadores. Todos devem participar, seja na compra, no preparo ou na hora de oferecer os alimentos. Não queira fazer tudo sozinha. Felizmente, como já disse, hoje os homens estão muito mais presentes na cozinha do que antigamente. Tenho vários pacientes cujos pais é quem prepara os alimentos. Tempos modernos.
Segundo, tenha um cardápio a seguir para que você deixe esses alimentos já preparados para a semana ou pelo menos para 3 dias. Lembrando que quando entra a segunda refeição principal, que normalmente é a janta, lá pelo 7º mês de idade, ela deve ser a mesma do almoço. Não há necessidade de fazer comida diferente no almoço e na janta. Terceiro, tire um período do dia para fazer o preparo e o armazenamento dos alimentos para a semana. Isso lhe poupará tempo para o resto dela. Normalmente fazemos isso no final de semana e, se possível, envolva o marido nesse preparo. Quarto, a tecnologia existe para simplificar a nossa vida. A geladeira e o congelador e o freezer são muito bem-vindos para que possamos ter sempre à disposição os alimentos. O micro-ondas também pode ser utilizado para esquentar os alimentos sem medo. Viram como é importante a participação da família? Você pode delegar tarefas. Tem homens que adoram ir ao supermercado, outros que adoram o preparo dos alimentos, como fatiar ou picar, por exemplo. Compre um avental de cozinha bem estiloso para o seu marido, uma bandana talvez. Faça desse momento uma coisa gostosa, divertida. Aproveite a sabedoria culinária da vovó. Elas costumam ser imbatíveis em preparar uma refeição deliciosa. Apenas devem ser instruídas o que deve e o que não deve ser colocado na papinha do bebê, porque às vezes elas exageram. Nesse ponto, gostaria de reforçar a importância de introduzir alimentos saudáveis, in natura ou minimamente processados na dieta do bebê e ter uma variedade de alimentos, sair da mesmice. Felizmente vivemos num país com uma oferta alimentar riquíssima. Temos à nossa disposição uma variedade de frutas e alimentos que não conhecemos porque moramos em uma região do Brasil distante da outra. Nossa culinária é riquíssima. Lembrem-se, o bebê, a criança se espelha nos pais. De nada adianta querer que o bebê coma frutas, legumes e verduras se os próprios pais não comem. Atendi uma vez uma criança de 2 anos que, quando perguntei à mãe que frutas ela comia, ela me respondeu: "Nenhuma, doutor." Eu perguntei: "Como assim? Nenhuma fruta?" A mãe respondeu: "Não temos o costume de comer frutas em casa, doutor, e não compramos." Viram a importância do exemplo? Não basta o bebê comer saudável, os papais também devem ter uma alimentação saudável. Sim, a nova rotina de um bebê em casa muda tudo, mas é um momento mágico para revermos nossas atitudes e costumes, principalmente alimentar. Quanta responsabilidade temos, porque se iniciarmos a introdução alimentar com maus exemplos, com alimentos não recomendados para a idade, com alimentos industrializados, cheios de produtos químicos, aditivos como sal e ou açúcar, gorduras, corantes e sabe-se lá o que mais que eles contêm, estamos programando nossos filhos para serem doentes quando adultos, ou até antes, com doenças desencadeadas por má alimentação, como obesidade, diabetes, derrames, ataques cardíacos, hipertensão e várias outras doenças. Quanta responsabilidade nós temos e não nos damos conta disso. Nesta aula, vimos a importância da introdução alimentar com alimentos variados e saudáveis, a importância da participação de toda a família nessa fase de planejamento e preparo dos alimentos. Como começar a ter um planejamento para minimizar o tempo na cozinha, principalmente para aquelas mães que trabalham fora. Que devemos deixar preparados alguns alimentos para 3 dias ou até uma semana para facilitar a vida. Que podemos usar geladeira, congelador, micro-ondas no armazenamento e para esquentar os alimentos. Que podemos fazer lanches rápidos e práticos para o dia a dia e mesmo para levar ao trabalho para oferecer ao bebê. Que várias doenças crônicas que vão impactar negativamente na qualidade de vida do adulto têm como fator desencadeante a má alimentação.
Eu entendo que equilibrar a maternidade e a carreira é fundamental e é por isso que eu estou aqui para apoiá-la nessa jornada. Quero ajudá-la a proporcionar uma introdução alimentar saudável ao seu bebê para que ele cresça com um paladar diversificado e se desenvolva de maneira saudável. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e de compartilhar este vídeo com outras mães que também desejam criar filhos saudáveis e felizes enquanto investem em suas carreiras. Abraços!